que reduzir a maioridade penal não resolve o problema da criminalidade, que é mais válido você investir em segurança, em cultura, esporte e lazer do que estar encarcerando a juventude. Ver as situações da comunidade, como a gente sofria com a questão do lixo na rua, o esgoto que estava sendo jogado dentro da comunidade, a gente não fazia nada. Foi um esclarecimento para mim do que era o racismo ambiental, o que a gente sofria e não se reconhecia. Como nós somos daqui da Amazônia, mas nós estamos conectados. Daí a gente acaba tem uma tendência a reproduzir o modo de vida que não é tão adequado ao nosso, já que a gente está numa cidade. Mas ao mesmo tempo a gente anda um pouquinho e já está no meio rural. A gente já está num ambiente totalmente diferente, onde as pessoas têm um modo de vida totalmente diferente. Daí eu acho que a gente tem que se equilibrar as duas coisas, porque a gente quer a tecnologia, a gente quer estudar, quer crescer na vida, mas ao mesmo tempo para valorizar o modo de vida mais simples, que é o dos nossos pais, dos nossos avós e assim por diante. Para quem é pretinho da perifa é meio complicado. Aqui no Pará não sei dados, acho que somos entre o terceiro e o sétimo estado onde o número de homicídios de juventude ele é alarmante. Cidades como Marabá, Marituba, Ananindeua tem um grande índice de genocídio da juventude negra. Recentemente a gente teve um fato aqui muito triste, que foi uma chacina que a gente teve em Belém, nos bairros da periferia, Guamá, Jurunas, Terra Firme, que se deu a partir da morte de um soldado que tinha envolvimentos com um grupo de milícia, e por ele ter assassinado, as milícias invadiram a perifa e saiu matando quem estava na rua. A partir daí, os movimentos sociais, a FASE puxou uma primeira reunião na qual vários movimentos foram inseridos para que a gente... O que a gente vai fazer daqui da frente, depois dessa chacina? Que soluções a gente vai tentar dar uma resposta para a sociedade? Então, a partir daí, se foi proposto por um parlamentar daqui de Belém que fosse feito uma CPI para investigar esses crimes, e a partir daí nós nos inserimos, a juventude principalmente foi protagonista desse processo, se inseriu, acompanhou as oitivas, acompanhou as reuniões. A juventude paraense, a juventude amazônica é a que mais sofre com a questão da violência, que para muitos colocam a juventude como algozes da violência, da criminalidade, quando na verdade são vítimas de um processo histórico de negação de direito, de negação de políticas públicas de saúde, de cultura, esporte, lazer. Então esse jovem muitas das vezes não tem as mesmas oportunidades e parte para a criminalidade, e é vítima, acaba sendo exterminado. Então é muito difícil, é que eu sempre falo assim, eu sou muito redundante, que ser jovem na Amazônia a cada dia vencer um leão para que a gente possa garantir a nossa sobrevivência. Diferente já do jovem amazônico que mora no campo, no rural. É o jovem que já tem identidade com o rio, já é o ribeirinho, e já tem identidade ali com a floresta. Então, ele também tem as suas dificuldades, que são diferentes do jovem urbano, como por exemplo a questão do desmatamento, a questão ambiental, muitas vezes a poluição aos rios, a poluição ao ar, né? São algo que vem dificultar e vem também atrapalhar a vida do jovem amazônico rural. Eu vejo que o ensino, ele é a base para que você possa ter um país e uma sociedade melhor. Então, vejo com certeza que hoje o jovem amazônico ele precisa ter um melhor e maior acesso não só às universidades, mas às escolas. Quantos jovens hoje, né, não só no interior, na capital também, né, nas áreas urbanas, nas rurais, às vezes tem necessidade de não ter um ônibus escolar, às vezes não tem o transporte ali aquático, marítimo, para que possa se transportar até o seu ponto escolar. Então, isso volta à antiga questão que aqui eu já coloquei, né?
determinadas políticas públicas que possam atendê-los, seja lá no rural, se ele está necessitando de um transporte, ele precisa não sei, de um barco, ele precisa de uma locomoção, ele precisa também da alimentação diária. Nós sabemos que os alunos sem a devida alimentação eles não conseguem produzir, muitas vezes eles não têm condição. Então, sem dúvida, eu vejo que o acesso à universidade ele tem sido ampliado. Não posso negar o que o governo federal tem feito, né? Mas eu também não posso negar que ele precisa ser cada vez maior e ser também acompanhado da qualidade. É isso que o nosso jovem amazônico necessita, não só o amazônico como o brasileiro, para que nós possamos construir um Pará melhor, um Brasil melhor e um mundo melhor. Bom, ser jovem amazônida para mim assim é uma coisa muito louca, assim, porque eu como quilombola, né, eu também vou fazer a federal, então vou passar, de dia eu tô no urbano e à noite eu tô no rural. Então eu tô tão perto e tão longe da cidade ao mesmo tempo. Eu vivo uma ida e vinda de urbano e rural e passo pela coisa louca da cidade, pelo trânsito, por uma mistura doida, e quando chega a noite eu vou sentir um vento bem fresquinho, bem friozinho, e dormir na minha casa mais confortável, porque eu acho que dormir na cidade não é muito confortável não. E eu não acho isso confortável. E assim, ser urbano e ser rural é uma coisa muito incrível para mim, porque eu tenho a possibilidade de desfrutar de dois ambientes diferentes. Desfrutar de um ambiente não agradável que é a cidade para mim, e um ambiente muito mais agradável que a minha comunidade, porque lá eu tenho os igarapés que estão sendo poluídos, né, agora, mas eu ainda tenho ele, não sei por quanto tempo. Eu tenho os igarapés, eu tenho o campo de futebol que muita gente aqui na cidade não tem, né, e eu tenho ainda ele. Eu tenho o prazer de ter frutos novos, de colher a fruta no pé e comer, e que na cidade você não tem essa possibilidade. Então, para mim, ser um jovem amazônico é uma coisa muito louca por ser quilombola e por ter uma área de desfrutar. Eu venho buscar o conhecimento para me alimentar os outros. Então, é uma questão de eu recolho o conhecimento e vou exportar na minha comunidade. Eu vou levar para os outros, para quem está à frente, porque mesmo agora nós temos poucos jovens envolvidos na comunidade. Então, os jovens que estão saindo, que têm um conhecimento mais aflorado, tem que levar para quem está dentro da comunidade, desfrutar também. Não é só eu vou ter o conhecimento e vou ficar só para mim. Então, eu vejo, é uma captação de conhecimentos, e eu venho colher e vou levar para desfrutar com os outros. Porque em uma sociedade totalmente globalizada, e que o globalizar tem um conotativo de excluir muitas vezes, a Amazônia ela fica nesse quê de desafio, de que você se manter com as suas raízes amazônicas, ligado ao que é o tradicional, ligado ao que é a terra, a natureza, e ao mesmo tempo se linkar com o que é essa onda de globalização, dessa coisa de conexão real, e o que eles acham que é real hoje em dia, e que a gente também tem mais aquela coisa de dizer o que é real é olhar nos teus olhos e me identificar contigo, me identificar com a tua luta, com o que tu vives. Então, vejo que ser jovem na Amazônia tem muito essa coisa de você se desafiar todos os dias e a todo momento, se manter resistindo e ao mesmo tempo se conectando, porque você se envolver com as coisas novas e não perder o que é seu, o que é real, o que é seu original, e que nosso daqui da Amazônia é essa coisa da natureza muito viva com a gente, muito próxima do nosso ser. E ser jovem é bem conflituoso mesmo aqui, porque ao mesmo tempo que a gente tem um rio, a gente é proibido de nadar, tanto pela poluição, mas também porque realmente disseram que nadar no rio é errado, entendeu? Na universidade aqui, eu tentava, que fica aqui do outro lado do rio, eu tentava sempre nadar no rio quando me dava calor, e as pessoas me tratavam como marginais se eu estivesse nadando. Tinham policiais que impediam a gente nadar, diziam que eu ia perder minha vaga na universidade por causa disso, né? Enquanto que eu, durante todas as férias, ia visitar minha família no interior, e era aquilo que a gente fazia, visitar o rio, viver do rio,
refletir ali, tomar banho ali, lavar roupa ali, se alimentar dali, né? E seguir o tempo daquele rio também para nossas vidas. E é que a gente esquece o tempo do rio nesse meio urbano, mas ao mesmo tempo a gente ainda vive sob a lógica. Quando a gente vê os moleques, né, as crianças no canal, cheio de lixo, eles não resistem, eles se jogam e nadam no canal, né? É uma coisa muito comum aqui. Então é muito assim, existe a tradição muito enraizada nos nossos costumes, só que a gente tendo que lidar com uma nova situação de reconfiguração do espaço urbano, né, das relações interpessoais construídas nesse espaço. E ser jovem é bem conflituoso mesmo aqui, porque ao mesmo tempo que a gente tem um rio, a gente é proibido de nadar, tanto pela poluição, mas também porque realmente disseram que nadar no rio é errado, entendeu? Na universidade aqui, eu tentava, que fica aqui do outro lado do rio, eu tentava sempre nadar no rio quando me dava calor, e as pessoas me tratavam como marginais se eu estivesse nadando. Tinham policiais que impediam a gente nadar, diziam que eu ia perder minha vaga na universidade por causa disso, né? Enquanto que eu, durante todas as férias, ia visitar minha família no interior, e era aquilo que a gente fazia, visitar o rio, viver do rio, refletir ali, tomar banho ali, lavar roupa ali, se alimentar dali, né? E seguir o tempo daquele rio também para nossas vidas. E é que a gente esquece o tempo do rio nesse meio urbano, mas ao mesmo tempo a gente ainda vive sob a lógica. Quando a gente vê os moleques, né, as crianças no canal, cheio de lixo, eles não resistem, eles se jogam e nadam no canal, né? É uma coisa muito comum aqui. Então é muito assim, existe a tradição muito enraizada nos nossos costumes, só que a gente tendo que lidar com uma nova situação de reconfiguração do espaço urbano, né, das relações interpessoais construídas nesse espaço. A mulher jovem na Amazônia, ela é uma figura que precisa mais desafios. Não, ela tem mais desafios, ela precisa botar pra fora a sua voz, sabe? E se encontrar umas com as outras, se encontrar em coletivos. Ela ainda tá muito presa ao ambiente privado. E ela sofre muito por isso, né? São quadros alarmantes que a gente vê aqui, situações alarmantes. Mas ela tá resistindo, e temos muitos grupos aí, e elas vão resistir com as curandeiras, vão resistir com a medicina, vão resistir com os partos naturais e com as parteiras tradicionais. E é isso aí, eu acho que tem muitos conhecimentos interessantes aqui que as mulheres trazem, conhecimentos milenares mesmo, e que as jovens têm que se apropriar, porque na verdade as jovens na Amazônia estão sendo desapropriadas disso de um jeito muito visceral, muito brutal. Um dos grandes desafios mesmo é ela poder ser dona do seu corpo, né, como em qualquer outro lugar. Mas aqui é muito forte essa ideia de que é a família que vai mandar no corpo dela ainda tem uma raiz disso, assim. Ainda tem pais que no interior que falam que eu não vou criar para os outros. Ou seja, ele cria aquela criança e é ele que vai usufruir daquela pessoa. E isso é muito comum ainda aqui, né? Você fala de estupro... Sim, intrafamiliar. Estupro intrafamiliar. Meio que a menina tem um filho, se ela não estiver preparada para aquilo, a família vai assumir aquela responsabilidade. Acontece que ninguém vai debater com ela sobre sexualidade, ninguém vai discutir com ela e ninguém vai fornecer essa informação em nenhum espaço, nem na escola, nem na televisão, nem em qualquer ambiente que essa mulher frequente. E é engraçado que essa violência ela é muito mascarada pelas lendas, né, da Amazônia. Tipo, tem a lenda do boto na Amazônia, que é uma lenda muito, muito descarada dessa história do que é o estupro dentro da família, né? E a menina engravidava quando criança e não podia dizer que era algum parente, ia dizer que era o boto, né? Que ela tinha ido pro rio na época da lua e encantada. Então tem toda uma história que a gente usa, né? Instrumentaliza o saber da Amazônia em favor de mascarar o que são essas violências sobre a mulher mesmo. O feminismo ele vai sempre se reconfigurando, né? Porque ele tem várias caras. E eu acho que, enquanto juventude, analisando a minha geração, tem surgido ultimamente uns movimentos que estão fortalecendo bastante sobre essa questão da medicina natural, né? E do controle, para fugir do controle da ciência sobre os nossos corpos, e da violência obstétrica, e desse controle todo do Estado sobre os corpos femininos mesmo. Então a gente tem se reunido enquanto coletivos, ainda que pequenos, né? E compartilhado experiências, tentando se fortalecer ali pela ginecologia natural e, enfim, valorizando as parteiras. E isso se reflete também, por exemplo, nas mulheres que produzem, que ainda trabalham com ervas, né? Em Belém. E as ervas têm sido muito combatidas como bruxaria, né?
Existem comunidades no Marajó em que um amigo meu presenciou que foram destruídas todas as ervas, foram arrancadas porque o pastor de uma igreja evangélica disse que aquilo era bruxaria, teria que ser exterminado. E é um conhecimento muito ligado, muito visceral ligado à mulher. Então, quando matam isso, eles matam não só a planta, mas o conhecimento feminino que foi divulgado entre as mulheres, entendeu? Porque eu estudei pedagogia e eu considero assim que a pedagogia ainda é um curso, pelo menos aqui em Belém do Pará, ainda é muito tradicional, no sentido de seguir umas tradições que são muito excludentes, onde ainda se tem lá pessoas considerando homossexuais como se fossem manifestações do demônio. Enfim, eu cheguei a ouvir esse tipo de coisa dentro da sala de aula. Então, o que diria dessas ervas, por exemplo? Mas também é muito forte ali a ideia de que a criança vai dar certo se ela conseguir um emprego, entendeu? Então, é essa lógica do desenvolvimento para que os pedagogos estão sendo formados. Então, acaba que exclui muitas pessoas que entram ali na universidade, que são de periferia, mas que negam o seu próprio conhecimento, entendeu? Que elas vão para ali e se sentem ignorantes, sentem que tem que dar sempre concordar com o professor, sempre concordar com qualquer outra pessoa que venha falar e não se consideram enquanto produtores de conhecimento para poder dialogar com isso. Viver aqui na região norte, é claro que tem os nossos positivos e negativos, mas em comparação ao resto do Brasil, a eixo sul e sudeste, o nortista ele é bastante deixado de lado no que tange a questão das políticas públicas. É claro, não vou dizer que o nortista o que acontece aqui, a cultura, mas infelizmente ela, para ir para fora, é vendido de uma outra forma. Somente alguns se destacam, somente alguns cantores, alguns artistas, mas a cultura, particularmente, que eu valorizo, que é a cultura da perifa, que são as aparelhagens, que são a galera do hip hop, que é a galera que faz mais essa coisa, entendeu? Sem muito recurso, essa galera não tem a visibilidade. No sul e sudeste você vai ver mais investimentos, a educação em partes é muito melhor, a questão da cultura. Porque é tão forte essa questão de que a gente precisa mesmo ser colonizado, que foi colocado na cabeça do amazônico que ele precisa ser colonizado. Então a gente se enxerga como um povo que não tem conhecimento, por na verdade esse conhecimento não ter sido legitimado por nenhuma instituição de ensino, por exemplo. E aí o que acontece é que quando a gente se depara, pelo menos isso acontece comigo, por mais que eu já tenha acesso a outros espaços de debates e outras coisas que eu sei que eu tenho que valorizar esse conhecimento daqui, e transformar isso, introduzir isso na ciência, introduzir a ciência nesse conhecimento, quando eu me deparo com alguém de fora, ainda há a baixa estima, ainda há a sensação de que eu estou menos conectada no mundo do que ele, ou de que eu tive menos acesso do que ele a algum capital cultural e capital de conhecimento, enfim. E eu acho que é isso, na verdade a Amazônia ela é muito plural, tem muitas coisas dissonantes aqui, tem muitas coisas a serem descobertas, né? Exploradas, conhecidas, ouvidas, e que a gente mesmo não conhece por ignorar elas. A gente quer aqui, eu digo. Porque é muito forte esse modelo de desenvolvimento na gente, entendeu? Dentro das nossas famílias eles falam que a gente tem que encontrar um lugar ao sol, e encontrar um lugar ao sol para eles jamais vai ser ter uma horta no quintal, vai ser ter um bom emprego e a gente pode andar de colarinho. Assim como a Gabi Amarantos, quando ela faz sucesso, ela quer ser a diva que pregam no mundo inteiro. Então ela vai sim passar por um processo de branqueamento. Toda a cultura que vem da periferia, a cultura que vem dos negros, a cultura que vem dessas pessoas, ela passa por um processo de branqueamento para que poder ser aceito e para poder não ser agressivo, né, aos que se dizem que dominam os processos, né, de produção de conhecimento e de cultura. Então o funk é embranquecido, o tecnobrega é embranquecido, o carimbó foi embranquecido com o pinduca, de um jeito que ele não fala mais das nossas raízes. Por exemplo, ter direito à educação, as distâncias, eles se baseiam na questão das distâncias para dizer que não dá para construir uma escola de qualidade. Aí o que acontece? Uma coisa muito comum aqui em Belém é as pessoas trazerem meninas do interior, inclusive chegam a colocar isso no jornal. Adota-se
meninas de 13 a 18 anos para cuidar, oferecemos estudo em casa, para cuidar de outras crianças, entendeu? E é uma prática muito comum isso aqui. E onde essas crianças abandonam suas famílias no interior em busca de escola, que é um direito delas, devia ter na comunidade delas, e aqui passam a ser exploradas de sol a sol no trabalho doméstico e exploradas sexualmente por seus patrões, né? E muitas das vezes elas não podem voltar para a sua cidade porque toda a comunidade depositou nela, já que ela foi para a cidade, a esperança de que ela vai se tornar alguém. Então é muito forte, as distâncias na verdade estão baseadas na questão de que não se tem representatividade política, não há canais onde a gente possa expressar, porque também esses canais não nos cabem. O que faz a gente ficar distante é o que já foi pautado mesmo, que é a questão da falta de políticas públicas, né? De olhar mesmo a gente enquanto um ponto de exploração apenas. Quer dizer, a gente não é distante para ser explorado. Para ser explorado a gente sempre é muito encontrado, né? E muito bem encontrado. Inclusive, no nível mundial, a Amazônia ela é o foco, né? Há muitos anos é o foco para exploração. Mas para a política pública não chega, que é mesmo... É muito mais fácil tu dizer que não existe ninguém aqui, para tu não teres que disponibilizar políticas públicas, disponibilizar qualidade de vida, do que tu dizeres que tem pessoas ali. E também é muito mais fácil tu expropriar algo que não tem ninguém para te expropriar. Então é muito mais fácil dizeres que não tem gente, né? Porque assim tu não és um criminoso. É a questão da nossa cultura, como que ela é explorada. Então, a nossa cultura pra gente não é baixo astral tu dizer que tu é indígena, né? Mas usam pejorativamente. Pra lá só tem índio. Mas e aí? Ser índio é muito ruim? Sabe o que é ser índio? Ser índio é muito bom. Ser índio é tu dar valor à tua cultura, de onde tu veio, o que tu és, valorizar isso. O jovem amazônico ele é invisibilizado para várias coisas, para políticas públicas, a questão da cultura, a valorização dele. E isso é terrível a gente imaginar, pensar também na floresta, quando se olha, pensa que não tem ninguém, está cheio de gente lá, e não se levar nunca em consideração a opinião dessas pessoas. E quando elas não são invisibilizadas, a visão que tem delas é absolutamente preconceituosa, né? É estigmatizada, é um modelo de cidadão amazônida que se formatou sempre com muito preconceito e que ninguém faz questão de modificar. As pessoas continuam reproduzindo isso. Às vezes a gente até acaba falando um pouco, sendo um pouco cruel com os amigos do Centro-Sul, dizendo vocês são burros, porque a gente está conversando com vocês, a gente está mostrando coisas daqui, vocês continuam pensando que aqui não tem gente, que aqui a cultura é limitada, é aquela cultura de fantasia, aquele negócio que é só isso, que todo mundo faz o que vocês acreditam que fazem, não é bem assim. De tudo isso que mais me preocupa na Amazônia é o papel que a Amazônia tem frente ao Brasil e frente ao mundo. E me aflige muito quando a gente pensa no Brasil, porque o Brasil é explorado pelo mundo. O Brasil é o fornecedor de matéria-prima. A nossa história é assim, a nossa história é uma história de muita exploração, da gente nunca ter sido levado em consideração. E agora o que me parece é que estão repetindo esse processo com a Amazônia, fazer a mesma coisa, sendo que a gente está no século XXI agora. E aí a gente não se conforma que queiram impor pra gente um modelo de desenvolvimento que a gente não quer. Porque assim, durante décadas e décadas, séculos e séculos, as pessoas estão vivendo com qualidade na Amazônia. Elas não têm acesso a não têm acesso a um posto de saúde, mas têm acesso a uma curandeira que cuida muito bem dela, sem envenenar com um remédio, por exemplo, da indústria farmacológica. Mas assim, eu acho que o problema daqui parte da gente também, mas tem muito a questão de fora, mas assim, é da gente começar a valorizar o que tem aqui, né? Eu particularmente penso que o modelo de desenvolvimento dentro da sociedade como um todo, entre a sociedade capitalista, é impossível ter um modelo de desenvolvimento adequado para a Amazônia. A gente teria que repensar todos os valores, ia ter que pegar aquelas pessoas que estão ficando milionárias à custa do sangue dos nossos indígenas, do sangue das comunidades quilombolas, do sangue das nossas árvores, de tudo que é na floresta. Mas, assim, eu acho que a melhor forma já que a gente está nessa sociedade, que
essa utopia está um pouquinho distante, ainda é um pouco mais para frente, mas eu acho que é valorizar o conhecimento das pessoas daqui, ó, tipo assim, valorizar mesmo. Porque a gente nunca precisou, eu digo a gente porque eu me identifico como Amazônia, então, por mais que eu não moro dentro de uma reserva, por exemplo, mas eu me identifico com essas pessoas. Daí a gente nunca precisou de um artigo científico para saber o que fazer. A gente nunca precisou da produção da universidade para saber o que fazer dentro da floresta e ela continua de pé. Mas tentar formular tudo que for política pública a partir disso e não tentando usar um modelo ou uma cabeça de um pesquisador que nunca veio aqui ou que se veio não tem a vivência que uma pessoa que viveu a vida toda numa floresta tem. Então, eu acho que a gente tem que começar, a gente tem que se sentir valorizado e para poder valorizar as pessoas que são invisibilizadas, que são as tais pessoas invisibilizadas, e aí quando a gente chegar até elas, a gente tentar valorizar o conhecimento que elas têm e, cara, se conseguir valorizar, se a gente conseguir ter acesso ao conhecimento dessas pessoas, não precisa fazer mais nada, porque a gente vai viver bem, tipo, não é viver só, não é sobreviver, é viver bem, com conhecimento tradicional da Amazônia a gente vive bem, eu acho que é esse o caminho. Eu acho que o essencial é, assim como a Lorena falou, a valorização do conhecimento, né? E do que as pessoas daqui querem, tem que estar considerado. Porque assim como o Jean-Pierre falou no livro lá do Territórios do Futuro, dentro de uma semente que não foi manipulada geneticamente em laboratório, existe uma manipulação genética milenar, que foi passada de agricultor para agricultor, de pai para filho, eles selecionando a melhor planta para que sobrevivesse, né? E quando chega uma cultura de transgênico e monocultivo, simplesmente acaba com esse conhecimento no estalar de dedos, porque vai ter que sempre comprar aquela semente. Então é uma desapropriação de um conhecimento e de uma produção intelectual milenar. Então eu acho que são pontos principais. Não cabe para a Amazônia monocultivo, não cabe para a Amazônia barragem de rio, não cabe para a Amazônia nenhuma dessas lógicas que rompe drasticamente com interações milenares, com uma lógica totalmente diferente que foi criada em torno desses elementos. O rio não é só uma hidrovia, o rio não é só onde a gente pega o nosso peixe, não é só onde pega energia elétrica, é muita coisa. É a morada da cobra grande, é a morada de Deus para alguns, sabe? É onde alguns nascem, sabe? Então, eu acho que não dá para trazer projetos de fora e implementar aqui. Principalmente, não dá para implantar monocultivo e barragens de rio. Que são os donos dos impérios e donos da riqueza, milita no no caso, movimento sem terra, que milita Amazônia. Sem falar, milita ultimamente, nas causas sociais, com os plantios, com os grandes monocultivos, tem se um dos destruído modelos a de desenvolvimento floresta. imposto para a Amazônia Aqui, também, onde a gente estava falando na área de Jabuaçu, é o latifúndio, no Acará, produz assassinado, carne, tomando as áreas produz de alimentos, mas produz quilombolas, alimento da no Biovale, mercado as áreas do camponês. Então não dá para propriedade. aceitar esse modelo de desenvolvimento Nas localidades esse onde vem se padrão implantando esse modelo de pela desenvolvimento, é Amazônia. obrigado a deixar a sua terra Hoje, por conta das pragas, do programa do veneno governo do foi lançado, monocultivo. Então não dá de para aceitar energia esse limpa, modelo de desenvolvimento. que é o A outra coisa, programa o camponês que não vende sua terra é ameaçado, está enfim. se vendendo É uma biodiesel, série de exportando biodiesel dos Estados Unidos para a de Europa, políticos, dizendo que é uma energia limpa, grupo mas na de verdade está se econômicos destruindo a natureza, conseguem fazer o plantio, derrubando as conseguem florestas dominar esse para poder se monocultivo, plantar dentro não dele, pra reconhece poder as comunidades produzir, tradicionais para poder produzir essa energia que é gente, chamada limpa, mas primeiro está e acha que para construir a única energia. alternativa que a gente tem Então esse é de modelo de entrar desenvolvimento dentro para a do modelo Amazônia de não desenvolvimento serve, deles, porque que é os uma oportunidade de emprego, acaba é uma as comunidades oportunidade de quilombolas desenvolvimento. e Não reconhece e o nosso contribui muito trabalho, com o de estar na nossa rural, propriedade. não reconhece que o nosso trabalho, de estar na nossa propriedade trabalhando, é o desenvolvimento que a gente precisa. E que a sociedade começar a precisa. respeitar, né? Então a os luta povos por reforma indígenas, agrária, quilombola, e a fazer luta valer o por- que está escrito na Constituição. é Porque essas principalmente terras, elas não podem essa ser luta mexidas, são terras é democratizar a pessoas que terra, estão aí há de milhares trazer de anos de o povo que está desde dentro quando das grandes o cidades Brasil foi criado, no né? campo, Já estavam aqui. para poder E ter assim, sua identidade primeiramente a gente recuperada tem que e poder respeitar dar o continuidade a modo de essa vida, o produção. modelo, né? O que a gente deseja hoje mesmo é menos poluição, menos derrubadas de nossas florestas, para que daqui com o tempo nós podemos ainda ter nossas florestas e até mesmo nossos filhos ou então neto
podem apreciar essa floresta, essa Amazônia que tantos desejamos. Eu me identifico muito com a cultura dos povos indígenas da Bolívia, que pensam na Pachamama, sabe? Eu acho que eu vejo a Amazônia mesmo como uma mulher, muito pelo fato de qual o papel social que ela tem recebido. E assim como o Estado pode mandar no meu útero decidir quando eu vou parir ou não, está sendo feito com a Amazônia, entendeu? E projetos estranhos são colocados aqui e a gente é obrigado a parir isso. E a gente está sendo estuprado de uma forma muito cruel, né? Produzindo coisas que a gente não quer produzir, produzindo coisas que não cabem na nossa lógica, que não cabem nas nossas vivências, que não cabem nas nossas mesas, nem nos nossos rios. E eu queria isso, eu queria o ventre da Amazônia livre, né? Cansei de destruir a Amazônia, de matar a Amazônia o tempo todo. Mas não adianta muito estar vivo e não ter liberdade, então tem que ser as duas coisas. A Amazônia tem que ser livre e viva. Vida, não quero meus rios presos por uma barragem. Eu quero que eles circulem, porque não adianta eu estar vivo e estar morto ao mesmo tempo porque eu estou preso. É a mesma coisa. Ou não quero as minhas matas cortadas, mortas pelos madeireiros, pelos apecuaristas e assim sucessivamente. Eu quero que seja vida. Não quero que esses caras venham e desmatem com a ajuda do governo, porque muitas das vezes o governo está por trás. Então eu quero que ela esteja vida, viva. Porque eu acho que é isso que a gente quer a nossa Amazônia viva. E abundância. Abundância sem acúmulo. Na perspectiva da justiça ambiental, então foi uma novidade para nós, e acredito os movimentos de juventude aqui na região metropolitana. E isso foi interessante porque a gente no início teve alguma dificuldade, mas quando nós nos deparamos com a situação da comunidade quilombola do Abacatal, então isso ficou muito mais claro, ficou muito mais evidente, né? Uma comunidade quilombola que pelo processo de expansão urbana, ela começa a sofrer injustiças ambientais. Né? E mais do que injustiça ambiental, também o racismo ambiental. Que embora o racismo ambiental seja ainda um conceito pouco trabalhado por nós aqui, no programa de formação da fase, a situação da comunidade quilombola do Abacatal se caracteriza como racismo ambiental. E a partir daí, então, ganha força, né, esse debate sobre justiça ambiental no programa de formação de direito à cidade. Eles ocuparam essa área, construíram do seu jeito, na sua lógica de construir. E hoje então, é um bairro que ele é onde se instalou também, né? Tráfico, grupos de tráfico, então tem notícia que tem tráfico ligado ao cartel de Medellín, Colômbia, né, que é uma organização criminosa que atua na Amazônia com todo o tráfico entorpecente e que não tem uma política voltada para a juventude. E onde as milícias fazem um trabalho de eliminação dos jovens, eliminação daqueles que cometem crimes que estão perturbando os comerciantes, os moradores. Então contrata esse serviço normalmente agentes públicos, né, ou ex-agentes públicos, ex-policiais, e por conta de 5 mil, 3 mil, e conforme a pessoa, eles cobram para eliminar. O programa de formação mexeu, né? Essa atuação, esse projeto mexeu também com algo que até então não tinha denúncia. Pela primeira vez se instalou na CPI, a Comissão Parlamentar de Inquérito, na Assembleia Legislativa, para apurar a atuação de milícia no Estado.
A partir desse episódio que um jovem do programa de formação trouxe, denunciou e que foi abraçado pela FASE, pelos outros jovens e resultou numa CPI, já teve policiais demitidos, e tem vários processos no segredo de justiça ainda não estão concluídos. Assim, conseguiu trazer debates importantes para essa juventude, para se reconhecer enquanto juventude, se reconhecer enquanto juventude excluída também, né? Periferia, excluída de políticas públicas, e está trabalhando com esse, reconhecendo e trabalhando com esse conceito de injustiça ambiental.